O título da minha mensagem é Fé para permanecer no caminho. Fé para permanecer no caminho. Josué 4, verso 1. E os irmãos perdoem, mas eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim: é do versículo 1 ao versículo 8. Podemos ler todos assim até aqui. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolhe 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e manda que apanhem 12 pedras do meio do Jordão. Digam ao irmão ao lado, meio do Jordão. Meio, a palavra meio. Do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou 12 homens que escolhera entre os israelitas um de cada tribo. E lhes disse: passe adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Eu repito a palavra meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando os seus filhos perguntarem: que significam estas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. E os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Em 2016, eu participei numa corrida aqui na Figueira da Foz, chamada São Silvestre, em dezembro. E percorri pela primeira vez na minha vida, não foi na primeira vez porque eu já tinha treinado uns meses antes, 10 quilómetros. E aquilo que eu vivi ou presenciei é que o início foi aquela euforia, aquela alegria, né? Aquela maluquice, entre aspas. Éramos eu, o João, Bernardo, o João, o que toca a bateria, não me lembro, Gama, o Pedro e não me lembro de mais. E então fomos participar nessa corrida. Então estávamos lá preparados, né? A maior parte de nós éramos todos novatos nestas andanças, só o João Bernardo é que é o profissional cá do sítio, né? Que faz maratonas. E quando nós, ao início, íamos ali 3, 4 ao lado uns dos outros e tal, íamos a correr, mas íamos mais na conversa a apreciar todo aquele movimento, aquelas pessoas que estavam a vir e tal, e a gente ia ali na galhofa. E lá começámos e a meio da corrida, né, sensivelmente a meio, as pernas começaram a doer. Né? O cansaço começou a apertar. A dor começou a querer, eu falo por mim, não é? Apoderar-se de mim, e a minha cabeça começou a mudar, o meu pensamento a pensar assim: mas o que é que eu estou aqui? Eu não tenho necessidade de estar aqui. Estou-me aqui a matar por aqui. Não é? E de repente eu dou comigo a pensar em desistir. Mas os colegas, uns começaram a dizer: vamos lá, continuar, etc. E lá fomos andando. E no meio da corrida, uns começaram a desistir, olhavam para o lado, uns parados, outros passavam, outros ficavam para trás. E de facto, a meio da corrida, percebi que foi o mais difícil. Porque a parte final, a 1000 metros mais ou menos do final, quando eu avistei ou vi a meta, né, bem longe, mas de repente parece que as forças começaram a ficar renovadas, comecei a correr mais do que eu estava a correr, passei mais gente nos últimos 1000 metros do que em toda a corrida. E lá finalmente eu cheguei. E toda esta história para dizer o quê? Que o meio, de facto, é muito importante. Porquê? Porque no início há aquela alegria, aquele entusiasmo de chegar. No final, de iniciar. No final há aquela alegria
ter conseguido, não é? E o nosso alvo não era ficar em primeiro ou segundo, nem poderia ser, não é? Mas era simplesmente conseguir terminar e acabar, não é? Então essa alegria, não, alvo cumprido, conseguimos chegar à meta, mas de facto o meio é alguma coisa que é muito importante. O meio, de facto, ela é determinante para a nossa vida. E a minha pergunta nesta manhã é: o que fazer quando nós estamos a meio do caminho? O que fazer? O que fazer quando nós estamos a meio dos nossos sonhos? O que fazer quando nós estamos a meio da nossa caminhada? O que fazer quando nós estamos a meio do nosso propósito? O que fazer quando nós estamos a meio do ministério? A meio de algo? A meio quando nós estamos na caminhada e a meio, ou seja, já não é mais aquele início entusiasmante que nós estamos todos, vamos lá construir, ou vamos lá fazer, vamos lá atingir. Também não é aquele final, porque ainda não chegamos lá, ainda andamos a caminhar e a lutar, e a pergunta é: como eu faço, como eu administro as minhas emoções, os meus pensamentos, a minha atitude a meio, para que eu não pare a meio, para que eu não desista a meio, porque a meio não é para desistir. Diga ao irmão ao lado: não é para desistir. E esta passagem que acabamos de ler de Josué 4, aqui o povo de Israel está a meio caminho. Eles já não estão a viver aquele glória a Deus quando saem do Egito, não é? Aquela euforia, aquela alegria, porque de facto eles foram libertos do Egito e apesar de viverem como escravos durante 400 anos, eles não saíram, como os irmãos sabem, de mãos a abanar do Egito. Não, naquela noite em que Faraó disse: vão-se lá embora, desapareçam daqui, vão lá seguir o vosso Deus. Os egípcios, ao se despedir deles, davam-lhes os anéis de ouro, de prata, etc. Eles foram, de facto, recompensados por todos aqueles anos. Então, há aquela alegria, aquela euforia de sairmos de alguma coisa que nos estava a escravizar, e há aquela euforia e alegria de nós vamos para a terra prometida, servir a Deus. Esta é a promessa, uma terra que emana leite e mel. Agora eles também não estão na chegada, tomamos posse, conquistamos, glória a Deus, Deus ouviu as nossas orações, Deus respondeu, há uma resposta à oração. Não, eles estão a meio do caminho. Diga ao irmão ao lado: a meio do caminho. Este é o lugar onde eles estavam. Então, o meio do caminho, o meio do caminho, é onde nós precisamos ter o quê? Em primeiro lugar, fé. Fé para quê? Fé para continuar a acreditar na promessa de Deus, sim ou não? Eles nem têm qualquer garantia se vão lá chegar ou não. Eles têm a fé que vão lá chegar. Então, o meio do caminho, tal e qual como eu naquela corrida, eu não tinha eu não sabia se ia chegar, se ia conseguir chegar ou não. Eu acreditava, tinha treinado uns meses antes para conseguir fazer aquilo, mas não sabia se iria conseguir ou não. Então, o meio do caminho, nós precisamos de fé. Fé para continuar a acreditar na promessa de Deus. Fé para continuar a acreditar nos nossos sonhos, fé para continuar a caminhada e não ficar a meio e chegar ao final. E precisamos também, em segundo lugar, de quê? De perseverança. Para quê? Para continuar a caminhar. Perseverança para quê? Para continuar a caminhada. É isso que estes homens se encontram neste tempo, ou nesta passagem que nós acabamos de ler. E a nossa vida, nós nos encontramos às vezes assim, a meio caminho, já longe do entusiasmo do início, longe da alegria do final, de algo conquistado, e estamos ali a viver aquele período do meio, aquela fase, que é uma fase às vezes perigosa, é uma fase às vezes difícil, porque no meio do caminho, tal e qual como eu dei este exemplo da minha corrida, há o desânimo que aperta, no meio do caminho às vezes há o cansaço, a dor do cansaço, o desânimo das circunstâncias, o desencorajamento dos obstáculos aqui, obstáculos ali, e é sede, e é isto, e começamos a pensar se vale a pena, se não vale a pena, e ou seja, no meio do caminho é quando nós
temos que atravessar todas essas dificuldades. E ele, de facto, é crucial para a nossa vida, porque quantas pessoas desistem a meio do caminho? Quantas pessoas mudam o seu foco ao meio do caminho? Quantas pessoas mudam a sua maneira de pensar no meio do caminho? Então, a minha mensagem nesta manhã é: o que fazer quando estamos a meio do caminho? O que fazer? Primeiro, eu quero falar sobre atitudes. A tua atitude é importante. Diga ao irmão lá, a tua atitude é importante. Diga lá ao outro irmão, a tua atitude é importante. O que é que vais fazer quando estás a meio? Eu vou ler Josué capítulo 3, verso 11. Vejam, Josué, ou seja, Moisés morreu. Deus dá instruções a Josué: Josué, agora tu és o líder de todo este povo. E agora Josué tem um rio pela frente, que é o rio Jordão. E Deus dá instruções a Josué: diz ao povo que escolhe lá aí os sacerdotes, que eles peguem, peguem na arca da aliança, e vocês coloquem-se, vão em direção ao rio, marchem em direção ao rio, entrem pelo rio adentro, coloquem o pé sobre as águas, elas se irão abrir, e depois fiquem lá no meio do rio e deixem que todo o povo passe. Depois de todo o povo passar, então vocês saem, e quando saírem, o último que sair das águas, as águas se vão fechar outra vez. É o que diz aqui no versículo hoje. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra. Atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puser os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Versículo 17. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Primeira coisa, as nossas atitudes são importantes. Ou seja, o que é que eu vejo aqui? Uma atitude de obediência. Digo ao irmão lá, de obediência. O meio caminho é para continuarmos a obedecer a Deus. O rio Jordão não se abriu do nada. Agora reparem, este povo estava habituado a não fazer nada. Este povo vinha de uma fase em que Deus fazia tudo. É como nós, por exemplo, metemos nos supermercados, e agora cada vez há mais as mãos sobre aquelas torneiras, debaixo, e que são automáticas. A gente faz assim e lá vem a água. É aquelas portas agora automáticas, a gente vai a andar, não é? Chega ao pé da porta e o povo de Israel viveu no deserto assim. Porquê? Quando eles estavam no deserto, queriam maná, eles não tiveram que trabalhar, o maná caía, ou as codornizes caíam, eles tinham comida, eles tinham bebida, da rocha saía água. Eles viveram uma fase em que eles literalmente não precisavam de fazer nada. Mas agora, neste meio caminho, ou a meio caminho, Deus lhes queria ensinar outras coisas. E a primeira coisa que Deus fez foi que agora eu vou operar, mas eu quero que vocês dêem o primeiro passo. Eu quero que vocês me obedeçam, eu quero que vocês façam alguma coisa. Então agora não era só pôr a mão na torneira e ela dá água, não, agora vocês vão ter que marchar, vocês vão ter que entrar pelo rio. Mas porquê que o rio não abre e depois dele estar aberto, terra seca, a gente passa? Não, vocês vão ter que obedecer. Como? Marchar pelo rio. E sabes uma coisa? E quando eles começaram a obedecer, as águas se abriram. Assim nós vivemos tempo também, que às vezes diz, eu não entendo, porque é que agora a porta não é automática e não se abre? Parece que a água, a torneira já não é automática e parece que agora eu tenho que fazer isto. Não, nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer o meio caminho, ou a meio caminho. É para continuarmos a obedecer à palavra de Deus. É para continuarmos a fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. A instrução foi também, eles deveriam permanecer no meio. Aqueles sacerdotes que lavavam a arca, eles não só tiveram que ser os primeiros, mas eles foram os últimos a sair do rio. Eles ficaram lá
permaneceram. Diga ao irmão lá, permanecer. Permanecer, o meio pode não ser um lugar confortável. Eu não creio que no meio do rio fosse um lugar confortável. Eles estarem a ver o primeiro a passar, o segundo. Imagina aquilo com filhos, com animais, com não sei o quê. Alguns a demorarem-se e alguns sacerdotes a pensarem assim, epá, despachem-se. Opa, isto está bem que estas águas agora estão seguras, mas a gente sabe lá por quanto tempo. Despachem-se lá que é para a gente sair daqui também. Então o meio às vezes não é um lugar confortável. No meio às vezes é um lugar que nós temos medo. O medo aperta por causa das circunstâncias. No meio nós não sentimos ficar ali. Nós não temos prazer em ficar ali. Até porque o meio não é para nós habitarmos. O meio é para nós passarmos. Nós passamos pelo meio, mas o meio não é o final. O meio não é a vontade de Deus para a nossa vida. O meio é para nós passarmos por lá, aprendemos algumas lições quando passamos por lá, mas às vezes no meio nós nos sentimos cansados. Dor, cansaço, medo, pessoas abandonam, pessoas traem, circunstâncias acontecem e no meio é que as dúvidas apertam a nossa vida, mas a nossa atitude é muito importante a meio caminho. Se nós tivermos esta determinação de dizer, não, eu não vou parar, não, eu não vou ficar aqui, não, Deus não me trouxe até aqui para eu parar aqui, o meio é para eu continuar com fé a caminhar, o meio é para eu continuar com fé a crer na promessa de Deus, porque Ele é fiel. A nossa atitude é muito importante. No meio nós não podemos perder o foco. O foco não é aquele lugar, o foco é a terra prometida. O foco é aquilo que Deus prometeu para a nossa vida. Porque quando nós perdemos o foco da meta, tal e qual como quando eu estava naquela corrida e comecei a pôr o foco que eu não tenho necessidade, eu não preciso, eu estou aqui a fazer o quê? Que maluco. Ou seja, e quando nós quando nós mudamos o nosso foco, nós vamos perdendo as nossas forças, nós vamos perdendo a nossa fé, nós vamos perdendo a nossa determinação, nós vamos perdendo o nosso compromisso com aquilo que nós estávamos a fazer. Então é importante nós mantermos um foco para nós não perdermos aquilo que Deus tem para nós, ou seja, o milagre que Deus tem para nós. Nós, quando olhamos para a palavra de Deus, homens e mulheres da Bíblia, todos eles tiveram que viver o meio. Um homem que eu gosto muito de estudar e é um exemplo para mim é Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Diz a Bíblia que ele foi ungido rei aos 17 anos. 1 de Samuel, capítulo 16. Lá estava o profeta Samuel na casa de Jessé, toda a família reunida. Esqueceram-se do Davi, mas olha, no final perguntaram por ele, foram chamá-lo e foi ele, com 17 anos, à frente do pai, à frente dos irmãos, foi ungido o futuro rei de Israel. Mas sabe quando é que ele foi efetivamente colocado no trono como rei de Israel? Ele tinha 37 anos. Diga ao irmão lado, só se passaram 20 anos. Diga lá ao irmão lado, só se passaram 20 anos. Agora, durante esses 20 anos, sabes uma coisa? Ele foi obediente. Em primeiro lugar, ele foi obediente aos seus pais, ao seu pai. Por exemplo, quando o pai, ele sai daquela reunião onde é ungido, o profeta Samuel, não é? Pega na unção do óleo, da unção, não é? E derrama sobre ele. Ele não sai daquele lugar, agora eu sou o tal. Não. Ele volta para onde? Ele volta para o campo fazendo aquilo que ele estava a fazer com obediência. Porquê que vemos isso? Porque em 1 Samuel capítulo 17, o rei Saul e o exército de Israel estavam lá a combater contra os filisteus, onde está lá o tal Golias. Onde é que Davi está? Está no campo. Ele voltou para aquilo onde ele estava. Porquê? Porque ele é um homem obediente. Ele é um homem... O meio não é para nós desperdiçarmos. O meio é para nós aprendermos e continuarmos em obediência. Ele foi obediente ao seu pai. O pai chamou e disse, olha Davi, eu quero que tu vás ali à batalha só para levar o lanche, a merenda lá aos teus irmãos. E vê lá como é que eles estão. Ele foi obediente. Ele lá enfrentou o Davi e ele chegou lá como moço de recados, saiu de lá como o chefe do exército do rei Saul, todo o exército de Israel. Ele saiu de lá, foi casar com a filha de Saul.
Ele podia dizer, não, eu não vou, eu não sou cá o meu sogro, não é cá o rei, agora o rei sou... Não, ele foi obediente ao rei, ele foi obediente ao rei. Diga ao irmão lado, obediência. Obediência, ou seja, eu olho para este homem sempre obediente. O meio é o lugar, ou a meio caminho, é o lugar para nós continuarmos a ser obedientes, é o lugar para nós continuarmos a ser humildes, é o lugar para nós continuarmos a fazer a vontade de Deus. O sogro quis o matar, perseguiu, ele teve que fugir, e mesmo quando ele fugiu e andava lá pelas cavernas, até com uns homens angustiados que foram lá ter com ele e que se tornou-se o exército dele, e há um dia que apanham Saul e o exército do Saul a dormir, e os colegas dele, olha, Davi, aproveita, mata o homem. Olha, Deus está-te a dar o teu inimigo na tua mão. E ele ia para fazê-lo, mas ele disse, não, ai de mim que levante a minha mão contra o ungido do Senhor. O que é que eu vejo? Ele obedecer a Deus. Não, se Deus me ungiu, Deus vai me colocar lá. Ele sabe viver o meio. Às vezes, se nós não soubermos viver este tempo do meio caminho, ou a meio caminho, este tempo entre os 17 e os 37, eu não estou a falar de anos, este tempo entre em que ele foi ungido e que ele foi coroado e colocado mesmo lá como rei, se nós não soubermos viver esse tempo, nós podemos perder a bênção, nós podemos perder o reinado, nós podemos perder aquilo que é a terra prometida para a nossa vida, porque o meio não é um lugar de punição, o meio é um lugar de aprendizagem, o meio é um lugar de preparação. Deus estava a preparar este homem. Então o meio não é para ser desperdiçado. O meio não é para nós reclamarmos. O meio não é para nós odiarmos. O meio é para nós vivermos em obediência à palavra de Deus. Porque Deus nos está a preparar. Porque Deus nos está a ensinar. Deus nos está a formar. Foi lá que ele aprendeu a obediência. Foi lá que ele aprendeu a ser humilde, a reconhecer se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ou seja, não percas a oportunidade de aprender durante esse caminho. Amém? Não, ou seja, não vivamos tão obcecados com a terra prometida que deixamos de viver e aprender e desfrutar do meio do caminho. Certo? O meio é para continuarmos a ser fiéis. Por exemplo, porque às vezes há aquele pensamento de dizer, Deus não me pode usar até eu chegar lá à terra prometida. Não. Antes dele ser rei, coroado rei com 37 anos, no meio caminho de Davi, ele estava lá na caverna de Adulão e foi lá que vieram 400 homens endividados, com aperto do coração, e Davi abençoou esses homens. Davi se tornou líder desses homens, ou seja, apesar do meio caminho de Davi, ele ainda conseguiu dar como que um início à vida dos outros, abençoar a vida dos outros. Então não espere chegar à terra prometida para ser bênção, a meio caminho, ser bênção. Usa os teus talentos, usa aquilo que Deus te deu para abençoar outros. Esta mentalidade, e quem é que ele pensa que é? Ele nunca chegou ainda àquele que lá, não importa, isso é o diabo a querer falar e a usar pessoas para nos desanimar. A meio caminho, vamos dar aquilo que Deus nos tem dado. De graça recebeste, de graça dai, abençoa, porque apesar de tu estás no meio, vais abençoar outros, vais levantar outros, vais encorajar outros, porque Deus te quer usar. Diga ao irmão lá, Deus te quer usar. Deus te quer usar. Então o que fazer quando estamos a meio do caminho? Saber gerenciar muito bem as nossas atitudes. Segundo, que gostaria de falar sobre os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são muito importantes. Este Josué 4 que acabámos de ler, não só Deus dá instruções aos sacerdotes para irem lá para o meio do rio, etc. Depois ele dá instruções aos 12 homens para retirarem do rio 12 pedras e as levarem consigo. E ele diz assim, olha, no futuro, quando vocês olharem para estas 12 pedras, lembrem-se do milagre de Deus na vossa vida. Lembrem-se do favor de Deus na vossa vida. E mais, contem essa história aos vossos filhos. Contem essa história aos vossos filhos. Ou seja, passem à nova geração aquilo que Deus fez na vossa vida. E a minha pergunta é, o que é que vai dominar a nossa mente quando estiveres a meio caminho? E eu comecei com o meu exemplo da corrida, uma coisa simples, não é? Para dizer o quê? Que quando eu deixei que outros pensamentos dominassem a minha cabeça, a minha atitude começou a querer ser o quê? Desistir. A minha atitude foi que começou a querer fazer o quê? Não vale a pena. As dores aumentaram, as circunstâncias, a dor de burro, vocês sabem o que é a dor de burro?
Aquela coisa que aumentou, tudo aumenta. Porquê? Porque mudamos a nossa maneira de pensar. Então, quando as coisas não estão a acontecer, quando parece que nada funciona, quando estiveres desesperado, lembra-te o que aconteceu, lembra-te o que Deus tem feito na tua vida. Oh, igreja, lembra-te, nós não podemos ter amnésia espiritual, nós temos que nos lembrar que se nós estamos aqui hoje, foi bênção de Deus, foi graça de Deus, olhar para trás e nos lembrar dos milagres que Deus já operou na nossa vida. Quem concorda comigo? É por isso que ele disse, olha, levem essas pedras, contem aos vossos filhos. Agora é muito fácil nós começarmos a diluir a história. Eu começo a imaginar, por exemplo, os primeiros a passar à geração seguinte, a dizer e tal, e nós estávamos ali no Rio Jordão à frente, fomos lá para o meio do rio e Deus abriu as águas, etc. Mas depois, à medida que o tempo vai passando, a gente começa a dizer assim, não, é como a gente às vezes quando conta o testemunho, não, eu jejuei, não, eu tive que orar, eu tive que dobrar. E quando às tantas, irmãos, Deus já desapareceu da história. O campeão sou eu, o herói sou eu. Fui lá para o meio do mar, fui ao meio do rio e aquilo abriu e os outros passaram e glória a mim, glória a mim. É assim que às vezes nós agimos. E quando nós lemos entre o capítulo 4 de Josué e o capítulo 2 de Juízes, nós vamos perceber que a história desapareceu. Nós vamos perceber que a geração a seguir a Josué, ela já não conhecia o Senhor. Elas já estavam a viver em pecado. Eles começaram a seguir falsos deuses. Eles já tinham-se esquecido de Deus. Eles perderam-se completamente no caminho. E cuidado, por isso eu digo, cuidado com a amnésia espiritual. Às vezes por causa do meio do caminho, ou a meio do caminho, por causa do coronavírus, ou por causa das circunstâncias, ou da adversidade, nós podemos nos perder do caminho. E perdemos quando? Quando nós temos uma amnésia espiritual, quando nós esquecemos a história, quando nós esquecemos os milagres, quando nós esquecemos o que Deus tem feito na nossa vida. Nós não podemos esquecer. Lembra-te das promessas de Deus, lembra-te da visão, lembra-te da história. Não podemos esquecer de nada. Irmãos, nós não podemos esquecer a história, nós não podemos esquecer como é que Deus nos trouxe até aqui, nós não podemos esquecer a forma como Deus é que tem operado milagres na nossa vida, que como igreja nós chegamos até aqui. Davi, quando eu penso em Davi, leio os salmos de Davi, é outra coisa que eu acho muito interessante, é que Davi nunca atribuiu a si próprio as suas conquistas. Até quando ele tinha uma boa ideia, quando nós percebemos na leitura, ele sempre diz, Deus é que me iluminou, Deus é que me guiou, ou seja, Deus está em todo lugar. Para Davi, a glória de Deus, foi Deus que abriu o mar, foi Deus que operou isto, foi Deus que fez aquilo. Nós não podemos nos perder a meio caminho, por duas razões. O meio caminho pode ser difícil, mas o meio caminho também pode ser um tempo confortável, e nesse tempo confortável nós podemos nos achar que nós é que somos os bons. Neste tempo confortável nós podemos nos achar que nós é que somos os sábios, que nós é que pronto, já temos sabedoria, maturidade. Não, é Deus que nós devemos dar a honra e a glória. É por causa de Deus que nós estamos aqui, é por causa de Deus que nós estamos de pé. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ou seja, o que fazer quando estamos a meio caminho? Vamos administrar bem as nossas atitudes. Segundo, vamos administrar bem os nossos pensamentos. E em terceiro e último lugar, vamos administrar bem as nossas palavras. Diga ao irmão ao lado, palavras. Quando estiveres a meio do caminho, o que é que vais falar? Vais reclamar? Vais falar dos problemas? Vais falar das águas, e usando agora este exemplo, das águas que estão aqui ao redor, das dificuldades, ou vais falar a promessa de Deus? Ou vais falar aquilo que Deus tem feito na tua vida? O que é que tu vais falar? O que é que tu vais falar? O que é que vais falar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz? Ou vais falar de acordo com aquilo que é as circunstâncias? Irmãos, é muito importante nós administrarmos bem as nossas palavras, as nossas conversas e as nossas companhias. Sabe que as nossas palavras, as nossas conversas e as nossas companhias podem nos ajudar a manter o foco ou podem nos retirar completamente do foco. As nossas palavras, as nossas conversas e as nossas
companhias. Às vezes estamos tão focados no final da história, tão focados, que esquecemos de dar graça a Deus, e esquecemos de agradecer a Deus, e esquecemos de reconhecer os milagres que Deus faz diariamente na nossa vida. Às vezes ficamos tão focados no problema, tão focados nas dificuldades. Não é? Por exemplo, há pouco eu não disse, mas eu vou voltar atrás quando estava a falar sobre os pensamentos. Por exemplo, um dos exemplos que eu queria dar é o pessoal, por exemplo, os jovens que vão para a universidade. Às vezes ficam tão focados no problema. Claro que aquilo vai apertar. Claro que aquilo não é para meninos, no sentido, claro que vai ser difícil. Às vezes falo com a outra, não, eu vou mudar de curso, não, eu vou desistir, então, porque está a ser muito difícil. Claro, por isso é que tu estás lá. O facto de ser difícil não é para desistir. O facto de ser difícil é para tu continuares aplicado, continuares a focar, continuares a ter cuidado com as tuas conversas, cuidado com as tuas companhias, cuidado com os teus pensamentos e continuar a trabalhar, porque tu vais chegar ao final. Mas não podemos desistir, não podemos olhar para as dificuldades e dizer, a meio caminho é para nós nos determinarmos mais e mais. Por isso é que eu disse que as conversas são importantes, as palavras são importantes e as companhias, sim, são importantes. E voltando agora a este ponto para terminar, irmãos, Deus está a fazer milagres diariamente. Diga ao irmão lá, Deus faz milagres diariamente. O que é que Deus está a fazer na tua vida? E às vezes estamos tão focados na parte final, tão focados na terra prometida, que nem reconhecemos o que estamos a viver hoje. Olha para este povo. Deus tinha-lhe prometido a terra prometida. Sim, eles estavam a meio caminho. Sim, sabiam se iam lá chegar? Não. Acreditavam que sim, mas não sabiam se iam lá chegar ou não. Ainda não tinham sequer chegado lá. Mas o que é que eles estavam a viver? O que eles estavam a viver não era um dia normal. O que eles estavam a viver, eles nunca viveram um dia normal. O deserto, o que é que eles viveram? Milagres. Sim ou não? Durante 40 anos estarem lá, não precisa, os pés crescem e os sapatos também. Claro, alguns de vocês não gostavam muito, gostam de comprar sapatos novos. Mas eles, olha, eles cresciam e a roupa crescia. Eles precisavam de ser alimentados e o que é que acontecia? Deus alimentava. Precisavam de beber, Deus dava de bebida. Não houve enfermidades no meio deles. Eles viram milagres na sua vida. E o que é que eles estavam a viver em Josué 4? Um milagre. Era um milagre ou não era? Olhem lá, eles estavam em frente a um rio. E eu não sei vocês, mas experimentem ir ali ao cabedelo e entrar, não é, pelo cabedelo e algum de vocês a água já foi para a direita e para a esquerda e ficou um caminho seco. Claro que não, porque eles estavam a viver um milagre. O que eles estavam a viver é um milagre. O que eles estavam a viver é um milagre. E às vezes estamos tão obcecados com a terra prometida de que deixamos de agradecer a Deus pelos milagres que estamos a viver no presente, que deixamos de ter esta atitude de gratidão por aquilo que nós estamos a viver. E quando eu penso nisto, irmãos, eu olho para a nossa igreja e nós não podemos ficar com amnésia espiritual. Quando eu falava e falo com os mais velhos e eles me contam a história do que é que viveram, como aconteceram, o início não foi aqui, o início não foi nesta sala confortável, o início foi noutro lugar, o início não tínhamos metade destas coisas, eu não estava lá, mas eu quero fazer parte da história. A história é para ser contada, a história é para ser lembrada, a história é para ser honrada e a história nos vai edificar. Para quê? Para que agora neste meio caminho que nós estamos, crendo que Deus nos vai levar para outro patamar, nós tenhamos a mesma fé que aquela gente teve para chegar até aqui. Precisamos ter essa mesma fé, porque é esse mesmo Deus que nos vai levar daqui para lá, para a frente. E o que é que nós estamos a viver hoje? Quando eu olho para 2020 e 2021, um tempo completamente atípico, um tempo que completamente diferente. Olhamos para a sala, olhamos para a série, e o que é que eu vejo? Vejo a graça de Deus, vejo o poder de Deus. Nós não mudamos um cêntimo desde 2020, de nenhum compromisso até hoje, por causa da pandemia. Pelo contrário, nós compramos câmaras, nós compramos cadeiras, nós fizemos uma série de coisas, restaurámos o templo, a fachada a da frente e atrás. Porquê? Porque sou eu ou tu? Não, é a bênção de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus sobre a nossa vida. E o que eu quero dizer é isto: aquilo que nós estamos a viver pode parecer normal, mas não é normal. É motivo para nós darmos graças, não é motivo para nós estarmos tão focados naquilo onde nós queremos chegar. Queremos ir mais além, sim, mas o que estamos a viver não é normal, é favor de Deus, é bênção de Deus.
Deus, é graça de Deus, é milagre de Deus na nossa vida. O mesmo está a acontecer em Caldas, o mesmo está a acontecer, é por causa do meu não, é favor de Deus. Onde eu quero chegar é que esta gente às vezes estamos tão focados na terra prometida que esquecemos de olhar e reconhecer o poder de Deus. Milagres autênticos estão a acontecer no nosso dia a dia e andamos frustrados, e andamos a reclamar, e andamos tristes, e devíamos andar de braços levantados a dizer: Deus, obrigado, 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 Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu favor. Amei caminho, é hora de nós louvarmos a Deus. Alguém me dizia: não, nós não podemos estar contentes, porque senão vamos se acomodar. Oh, irmãos, eu não consigo ver as coisas dessa forma. Eu não me considero uma pessoa acomodada, mas eu não posso ser, nós não podemos ser uma pessoa que não sejamos agradecidos. Agradecidos, agradecidos. Nós estamos vivos, dá graças ao Senhor. Nós temos uma casa para morar, dá graças ao Senhor. Nós temos saúde, dá graças ao Senhor. Oh, nós temos uma igreja, dá graças ao Senhor. Oh, irmão, nós não mudamos nada, pelo contrário. Quando eu olho para isso, eu digo: Deus, obrigado, Senhor. É que não há mesmo palavras. Tu continuas a operar milagres na nossa vida. E quando eu não falo só em relação a finanças, quantas pessoas, quanto alguns de vocês e outros querem encorajar a fazer o mesmo. À medida que nós vamos caminhando e vocês têm testemunhos, partilhem. Há pouco, por exemplo, orámos por pessoas. Se por acaso estás em casa, estavas doente, ficaste curado, a dor desapareceu, partilha connosco. Não só para nós darmos graça a Deus, tem nada a ver com vaidade, tem nada, é só para nós darmos graça a Deus. Olha, graças ao Senhor. Quantos de vocês têm testemunhado de portas que Deus tem aberto, pessoas que foram curadas, coisas que desapareceram no sentido de enfermidades do seu corpo. Isto é motivo para nós darmos graça a Deus. Deus nos tem fortalecido, Deus continua a operar milagres nos dias de hoje. Quando eu vejo pessoas com 50 e tal anos, estavam desempregados, por exemplo, lá em Caldas, e agora com essa idade é que conseguiram trabalho na sua área, graças a Deus. Quando vejo alguns dos nossos filhos, não é que tiraram a sua licenciatura, o seu mestrado, logo a seguir não ficaram nem um ano, nem dois, nem três, tiveram trabalho e têm propósito de trabalho, então é graça de Deus, é favor de Deus. Nós não podemos achar que é tudo normal, é o poder de Deus sobre a nossa vida. E sermos pessoas gratas. E sermos pessoas gratas, digo ao irmão lá, sermos pessoas gratas, sermos pessoas gratas, sermos pessoas gratas. Oh, nós não podemos ficar à espera do final da história para contar o que Deus tem feito, nem para ter corações agradecidos. Vamos contar a nossa história. Vamos contar a nossa história. Vamos contar a nossa história. Vamos contar a forma como que Deus nos fortalece a cada dia. Eu não estou a falar para contares aquilo que aconteceu há 20 anos. Eu não estou a dizer que isso não se pode fazer, deve-se. Mas o que é que Deus tem feito na tua vida? No dia de hoje, nesta semana que passou. Nós reconhecermos a graça, o favor, o amor, a misericórdia, o cuidado, o mimo de Deus para com a nossa vida. Sim ou não? Vamos ficar de pé agora mesmo, igreja?